Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Dando sequência ao último vídeo que nós iniciamos a série sobre controle de constitucionalidade, hoje nós veremos quais os órgãos que podem realizar o controle. Em que momento ele pode se dar? Qual a diferença entre controle de constitucionalidade difuso, concentrado, abstrato e concreto? Se você se interessa por esses assuntos, eu peço que você fique comigo até o final. Não deixe de deixar aqui o seu like para que o YouTube divulgue essas informações para outras pessoas. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso e ative as notificações para receber a sequência desse vídeo. Chega de papo agora e vamos ao que interessa. Quem pode fazer o controle de constitucionalidade? Nós temos três hipóteses. Nós temos o controle jurídico, que é feito pelo Poder Judiciário. Nós temos o controle político, que é feito por órgãos políticos. E nós temos o controle misto, que será feito pelos dois, a depender da situação. No Brasil, a regra é que o controle de constitucionalidade seja feito pelo Poder Judiciário. Sendo assim, o controle aqui é jurídico. Em que momento o controle de constitucionalidade pode ser feito? Nós já vimos no outro vídeo que o controle acontece quando nós comparamos uma norma, uma lei, com a Constituição Federal. Mas é preciso dizer que esse controle, excepcionalmente, pode se dar de forma preventiva, quando a lei ou ato ainda não foi publicado, ainda não foi finalizado. Veja que o controle aqui será feito quando a norma ainda está em fase de elaboração. Por outro lado, quando ela já está vigendo, ela já está produzindo efeitos, o controle possível seria o repressivo. Se nós formos comparar, então, o órgão que vai fazer o controle com o momento que ele vai ser possível, nós temos que o controle preventivo, em regra, é político, ou seja, ele vai ser realizado pelo Poder Executivo ou Legislativo. Ao passo que, se nós estivermos diante de uma norma já feita, pronta e acabada, aqui o controle será repressivo e, em regra, será realizado pelo Poder Judiciário. Eu digo em regra porque, em determinadas situações, o controle preventivo poderá ser realizado pelo Judiciário e o controle repressivo pelo Poder Legislativo ou Executivo. Como já dito, o controle preventivo se dá, em tese, de modo político, ou seja, sem que haja necessidade de uma intervenção jurisdicional. No controle preventivo pelo Legislativo, nós observamos que ele será feito pelas comissões de Constituição e Justiça, que são comissões permanentes, ou seja, elas não se encerram ao findar uma determinada legislatura, e elas vão analisar se o projeto de lei é ou não compatível com o que determina a Constituição Federal. Se não for, o trâmite do processo legislativo será encerrado e, portanto, aqui há um controle preventivo no legislativo. Ao passo que no executivo, esse controle é feito pelo veto jurídico, ou seja, o presidente da República manifesta sua discordância com o projeto de lei sob o argumento de que este projeto é inconstitucional. Agora, excepcionalmente, esse controle preventivo poderá ser feito pelo judiciário. Em que situação? Em uma em especial, quando um parlamentar que se sentir prejudicado no trâmite de um procedimento legislativo impetrar um mandado de segurança para assegurar o seu direito líquido e certo de participar de um procedimento legislativo rígido, ou seja, de acordo com aquilo que a Constituição determina. Veja que algumas situações aqui devem ser analisadas. Primeiro, o mandado de segurança tem que ser impetrado por parlamentar. Um cidadão comum, qualquer outra pessoa, qualquer outro interessado, não pode impetrar esse mandado de segurança. Cabe mencionar que esse parlamentar deve ser o da Casa Legislativa em que aquela medida está em trâmite no momento. Ou seja, se o projeto de lei ou a proposta de emenda está no Senado, um deputado não pode impetrar o mandado de segurança. É um senador que deve fazê-lo. Por outro lado, se a tramitação estiver na Câmara,
o deputado é que vai impetrar o mandado de segurança e não o senador. É importante mencionar aqui que esse mandado de segurança será extinto quando terminar o mandato desse legislador, desse parlamentar que o impetrou. Uma outra situação aqui em que esse mandado de segurança será extinto é se o projeto de lei ou a proposta de emenda constitucional tiver sido aprovada. Aqui também não há mais razão para a continuidade desse mandado de segurança. Agora, o controle repressivo, que em regra é realizado pelo judiciário, será realizado quando o projeto de lei, a proposta de emenda já tiver sido finalizada ou já tiver sido promulgada. Veja que se foi publicada, mas ainda está no período da vacatio legis, já há aqui a possibilidade do judiciário apreciar essa norma, essa lei, por meio do controle repressivo. Excepcionalmente, esse controle repressivo poderá ser feito por um órgão político, tanto executivo quanto legislativo, em situações raras. Vejamos, o controle político realizado pelo poder legislativo pode acontecer em 3 situações. Primeira, de acordo com o artigo 49, inciso 5º, segunda parte da Constituição Federal, esse controle pode ser feito quando, por exemplo, o Congresso Nacional dá ao Executivo determinados poderes para se editar uma lei delegada e o Executivo extrapola esses limites. O Congresso Nacional pode sustar os atos normativos que extrapolam os limites conferidos ao Executivo na edição de uma lei delegada. Uma outra situação em que esse controle vai ser feito pelo Legislativo de forma repressiva é quando há rejeição a uma medida provisória, ou seja, o Poder Legislativo se nega a converter essa medida provisória em lei sob o argumento de que ela é inconstitucional. Seja porque não há relevância ou urgência, seja porque há alguma afronta aos ditames constitucionais, seja porque ela foi reeditada na mesma sessão legislativa. E a outra situação em que ainda não há uma posição unânime, portanto eu não vou trazer nesse vídeo, é o que diz respeito ao controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Contas, conforme autorizado pela súmula 347 do STF. Já o controle político repressivo no Executivo acontece por conta da prerrogativa que o governador e o presidente da República têm de não aplicar determinada lei por julgá-la inconstitucional. Cabe mencionar que o ministro Gilmar Mendes, em determinado voto, disse que é necessário que o chefe do Executivo, ao deixar de aplicar uma norma por considerá-la inconstitucional, ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que tal medida seria o mais coerente, de modo que o STF poderia analisar se de fato essa norma é ou não inconstitucional. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar para você a diferença entre controle de constitucionalidade difuso, controle de constitucionalidade concentrado, o abstrato e o concreto. Rapidamente, é só nós analisarmos a palavra em si, principalmente para concursos onde há muita confusão. O controle difuso é aquele que pode ser realizado por vários órgãos. Lembre-se da palavra difuso. Várias pessoas podem analisar a constitucionalidade de determinada norma, desde um juiz aos ministros do STF. Cabe mencionar que o controle de constitucionalidade difuso teve sua origem nos Estados Unidos, está previsto no nosso ordenamento pátrio desde a Constituição Federal de 1891. Já o controle de constitucionalidade concentrado, como o próprio nome diz, está concentrado em uma pessoa, em um órgão ou em determinados órgãos previamente estipulados. A origem está na Áustria e está presente no nosso ordenamento jurídico desde 1965, com a Emenda Constitucional 16, que acrescentou esse tipo de controle à Constituição de 1946. Em vídeos futuros, nós falaremos especificamente sobre o controle difuso, sobre o controle de constitucionalidade concentrado. Um outro termo muito utilizado é o controle abstrato e o controle concreto.
A mesma coisa que nós fizemos anteriormente, nós faremos aqui também, analisar a palavra em si. O controle abstrato é aquele genérico. Nós estamos diante de algo mais teórico, mais distante. Não há um vínculo específico a uma situação fática para que ele seja analisado. Em regra, o controle abstrato será sempre o concentrado, aquele que é analisado por um órgão específico, por determinados órgãos previamente estipulados. E o controle concreto, como o próprio nome diz, ele é concreto, ele é feito com base numa análise fática pré-determinada. Nesse caso aqui, o controle ele é incidental, ele não é analisado de maneira principal. O que acontece? A constitucionalidade da norma, ela é arguida no curso de uma demanda que tem um pedido principal. Por exemplo, uma determinada pessoa entra com uma ação dizendo que não vai cumprir a obrigação X da lei A porque essa lei A é inconstitucional. Nesse caso aqui, o juiz, ao analisar esse pedido, antes de ver o pedido principal, que é o descumprimento da obrigação X, ele tem que analisar se essa lei é ou não constitucional. Nesse caso, se a lei for inconstitucional, essa pessoa não vai cumprir a obrigação. Todavia, se a lei for considerada constitucional, ela obrigatoriamente terá que cumprir determinada obrigação. Veja que o pedido principal é o cumprimento da obrigação e o pedido acessório seria a inconstitucionalidade da norma. Aqui nós estamos diante de um caso concreto, de uma situação fática, de algo real, palpável, tangível. Aqui haverá então o controle concreto. Em regra, o controle difuso será sempre concreto. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero ter contribuído para os seus estudos. Se isso aconteceu, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber a sequência desses vídeos. Até lá!